Desde os tempos mais antigos até as épocas modernas, todos os autores de obras literárias, filmes e etc. sempre tiveram como um dos seus principais objetivos passar suas mensagens para inúmeras outras pessoas, conquistando assim um espaço para ficarem marcados na história como influenciadores de diversas gerações. Muitos desses autores conquistaram seu lugar ao sol, no entanto, muitos outros não foram tão felizes, e assim no mercado do mundo dos videogames, infelizmente isso não é diferente. No entanto, dentre os que prosperaram está Shigeru Miyamoto, uma das figuras mais respeitadas pela indústria digital, vindo a ser considerado por muitos como o pai dos videogames. No vídeo de hoje eu vou contar apenas uma parte de sua história e como ele deu origem a The Legend of Zelda, uma obra que para muitos não é considerada como um simples jogo, e sim uma verdadeira lenda. Quando era criança, Shigeru Miyamoto não tinha uma televisão. Não porque sua família não pudesse comprar uma, eles simplesmente não consideravam que televisão fosse uma prioridade. Por causa disso, Miyamoto passava seu tempo explorando as redondezas de sua cidade natal, Sonobe, e dentre as coisas que ele mais costumava observar, podemos citar as rochas, as árvores, os lagos e até mesmo algumas propriedades rurais. Para ele, cada uma de suas aventuras precisavam ser cheias de mistérios e por causa disso, ele sempre saía para explorar sem nenhum mapa. É claro que esse tipo de atitude o colocou em apuros algumas vezes, como por exemplo, a vez que ele quase foi pego por um cachorro que só não o mordeu porque estava preso. Certo dia, em uma de suas aventuras, o pequeno Miyamoto acabou encontrando uma misteriosa e escura caverna em meio a uma zona rural. Para conseguir explorá-la, ele precisava de uma lanterna. Sendo assim, depois de voltar para casa e pegar uma, Miyamoto retornou à caverna e ao entrar nela, ele acabou sendo tomado por um sentimento de admiração e descoberta. Afinal de contas, ninguém sabia que aquela caverna estava lá. Miyamoto tinha a encontrado sozinho. Por mais que isso possa parecer bobo para muitas pessoas, aquele com certeza havia se tornado um momento muito importante na vida dele, tão importante que ele jamais o esqueceu. Os anos então se passaram e Shigeru Miyamoto foi se tornando um adulto que começou a desenvolver jogos para a Nintendo. No entanto, apesar da vida de adulto ser repleta de responsabilidades, ele jamais perdeu seus sentimentos infantis de imaginar coisas a respeito do mundo que estava à sua volta. Essa sua característica, sem dúvida, o ajudou muito em seu trabalho, pois uma das principais funções que Miyamoto tinha na Nintendo era ter ideias inovadoras e originais para os jogos de videogames que viriam a ser lançados pela empresa. O console que a Big N tinha na época era o Famicom, e uma nova funcionalidade que permitia que os jogadores salvassem seu progresso para continuarem jogando de onde pararam na próxima vez havia sido adicionada a ele. Sendo assim, a Nintendo queria que seus próximos jogos não pudessem ser finalizados rapidamente de uma vez só, e Miyamoto adorou essa ideia. Ele se lembrou de seu tempo de infância, quando descobriu sozinho a Caverna Misteriosa, e então desejou criar um jogo que pudesse passar às pessoas a mesma sensação de espírito de aventura que ele teve quando desbravou o desconhecido. Miyamoto então começou a discutir a ideia que tinha para o novo jogo da Nintendo, que para ele deveria se passar em um mundo fantasioso, onde os jogadores explorariam um enorme mundo aberto, indo em busca de tesouros e segredos escondidos em cavernas desconhecidas, masmorras e etc. É claro que para que esse jogo fosse assim, ele não poderia ser tão claro e óbvio como apenas andar para a direita até que se passe de fase, como por exemplo era em Super Mario Bros. Além disso, ele também não deveria ser desafiador na parte de reflexos, como por exemplo, saber pular rápido ou desviar de um inimigo na hora certa. O verdadeiro desafio deveria ser contra a inteligência do jogador, testar o quão esperto ele era para resolver inúmeros quebra-cabeças, sempre recompensando mais aqueles que eram corajosos o suficiente para explorar indo em busca dos tesouros. Para poder dar um toque extra ao seu jogo fantasioso, Miyamoto decidiu incluir nele vários elementos de uma grande variedade de fontes, como por exemplo, a mitologia nórdica, que principalmente serviu de inspiração para a criação das raças existentes no game, o antigo brasão de uma tradicional família japonesa, de onde veio o design da Triforça, um elemento que seria de muita importância na história desse jogo, e também de algumas fábulas famosas, como a do Peter Pan, de onde Miyamoto tirou o visual para o seu protagonista. Apesar de Miyamoto sempre ter gostado de conectar os seus trabalhos utilizando o Mario Bros em vários jogos de diferentes tipos de temática, para esse novo game fantasioso ele queria alguém diferente. Na verdade, ele queria que o protagonista fosse alguém que os jogadores pudessem se colocar no lugar,
que eles sentissem que aquela era uma aventura deles e não de uma outra pessoa. Sendo assim, através dos dados salvos disponíveis no Disk System, que basicamente era um periférico do Famicom, os jogadores poderiam incluir seus próprios nomes no jogo, e assim eles sentiriam que eram os heróis de seus mundos individuais. Essa foi uma característica que influenciou e muito no nome oficial do protagonista, pois apesar de em cada jogo ele poder se chamar como o jogador quisesse, ele ainda precisava ser conhecido entre todo mundo de uma única maneira. Sendo assim, o nome Link, ou ligação, elo ou até mesmo conexão em português, foi escolhido para o personagem, afinal de contas ele era aquele que ligava ou que fazia um link entre o jogador e a aventura. De acordo com Shigeru Miyamoto, ele queria nomear seu novo jogo de A Lenda de Alguma Coisa, mas ele acabou tendo muita dificuldade em decidir o que essa coisa seria. Foi quando o planejador de relações públicas da Nintendo da época chegou para Miyamoto com uma ideia de que ele também criasse um livro de histórias para seu novo game, sugerindo um enredo no qual Link precisaria resgatar uma princesa e comentando a respeito de uma famosa escritora americana chamada Zelda Fitzgerald. Miyamoto não se convenceu muito sobre a parte de criar um livro, mas ao ouvir o nome Zelda, ele acreditou que esse era um nome que soava de forma agradável e significativa. Sendo assim, em homenagem a tal escritora, ele batizou a princesa de seu jogo com o nome dela, e foi dessa forma que em 1986, A Lenda de Zelda, ou The Legend of Zelda, como é mais conhecido em todo o mundo, nasceu. Com o passar dos anos, esse jogo acabou se tornando uma franquia de sucesso, sendo uma das mais influentes na história dos videogames. Até os dias de hoje, mesmo após ter mais de 30 anos, The Legend of Zelda possui inúmeros mistérios e truques que aos poucos estão sendo descobertos por inúmeros jogadores ao redor do mundo, fazendo com que a visão que Miyamoto teve para o game fosse atingida com sucesso, pois ele havia conseguido passar a mesma sensação que teve ao explorar sozinho aquela caverna quando era uma criança para milhões de pessoas de várias gerações. Para Miyamoto, The Legend of Zelda não é apenas um jogo, e sim um jardim com infinitas possibilidades que podemos explorar de forma que bem entendermos, guardá-lo em uma gaveta quando terminarmos e retornarmos para ele quando bem desejarmos para mais uma infinidade de aventuras. Aqui quem falou com vocês foi o Vini e esse é o canal Nintendendo. Espero que vocês tenham gostado muito de ter conhecido a origem da franquia The Legend of Zelda através desse ponto de vista. Agora eu vou indo nessa, mas eu conto com a presença de todos no próximo vídeo. Um grande abraço e fui!